Olá, pessoal. Bem-vindo à nossa disciplina aqui de jogos digitais e nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre física dos jogos e como criar o mundo, como implementar o mundo dentro do jogo digital, dentro do nosso jogo. O processo de criação de mundos, né, quando eu falo mundos, é o mundo dentro do jogo, o mundo do nosso jogo no formato digital, ele se concentra na criação, na definição dos níveis, das fases do jogo. Ou seja, na hora que a gente está definindo, está estruturando as fases, o level design do nosso jogo e depois também, obviamente, quando a gente vai implementar o que foi definido lá atrás. Para a criação ou reprodução desse mundo, né, dos jogos, desse mundo digital do nosso jogo, a gente precisa levar em consideração alguns importantes aspectos, algumas características importantes do nosso que a gente precisa levar em consideração, que a gente precisa implementar e que a gente precisa tomar um certo cuidado. Dentre as principais, a gente tem a estrutura do mundo, ou seja, como que o nosso mundo, o mundo do jogo, ele está estruturado. Quais são as suas subdivisões, qual que é a sua organização, qual que é a sua progressão, né? Qual que é a progressão do jogo e qual que é a progressão do mundo, o que afeta o mundo do jogo, o modo de jogar, quais são as metas do jogador, qual que é a duração do jogo, as disponibilidades, relações, dificuldades do jogo, tá? E também de cada fase. Outra questão importante, na verdade, muito importante, é o tempo. A gente vai falar um pouquinho com mais detalhes sobre o tempo nos próximos slides, mas o tempo com relação não só a quanto tempo o nosso jogo dura, mas a representação do tempo dentro do jogo. Outra coisa, a questão da disponibilidade. Quantos níveis o nosso jogo vai ter? Cada nível vai ter uma meta. Esses níveis, cada nível... quais são os níveis que estão disponíveis para o jogador? Será que, de acordo com a progressão do jogador, a gente vai disponibilizando novos níveis para ele, novas fases? Uma fase ela vai ser igual a outra em todos os aspectos, com relação à representação do tempo, estrutura e tudo mais? Às vezes, em jogos de primeira pessoa, disponibilizar apenas um nível de cada vez, né, como aqueles jogos de corrida, de Fórmula 1, é bastante eficaz e aí cria uma imersão maior ali para o jogador. Só que dependendo do jogo também, esse tipo de coisa, ou se a gente permitir um pequeno número de níveis, isso pode criar uma frustração para o jogador e o jogador parar de jogar, né? A mesma coisa o contrário. Se a gente permitir muitos níveis para o nosso jogador, dependendo do tipo de jogo, a gente pode confundir o jogador e ele ficar perdido, né, dentro do jogo e não saber bem o que fazer dentro do jogo, como que o jogo funciona. Outra questão, as características espaciais. Com relação, por exemplo, à perspectiva, como que vai ser a perspectiva do jogo, como que a gente vai mostrar a câmera, né, como que a câmera vai aparecer, se a gente vai usar que tipo de câmera, a gente já viu bastante coisa ali com relação às câmeras. Relação à escala, a gente viu também na aula sobre câmeras a relação de escalas entre os elementos, a questão do limite, quando a gente trabalha com jogos com mapa, o nosso mapa vai ter algum limite? Então tem vários jogos, por exemplo, que trabalham com mapas, que o mundo, né, o mundo do jogo, ele tem um certo limite, né? Então o jogador ali, ou o personagem, quando está caminhando dentro do mapa e chega no limite do mapa, o jogador fica parado ali, né? O personagem fica parado andando em falso ali porque acabou o limite. Ou não, a gente vai trabalhar com mapas infinitos, isso tudo é possível. Com relação à física também dos jogos, como eu já comentei com vocês, a gente está definindo o mundo, a gente também precisa definir a física do nosso jogo. Como que os elementos, como que as grandezas físicas vão se comportar dentro do nosso jogo. E uma delas, o tempo, por exemplo, que a gente vai falar um pouquinho nos próximos slides. Outra questão é a questão do realismo, como que a gente vai trabalhar com o realismo dentro do nosso jogo.
às vezes, dependendo do jogo, por exemplo, jogos de simulação, né, como Flight Simulator, esse tipo de coisa, se trabalha bastante com fotografias reais, com fotografias do mundo real, para dar um realismo bem maior. E ali, a fotografia, no caso desse jogo, do cenário em volta, né, mostrando ali o cenário de quando você está voando e você vê a Terra ali durante o voo. Então, esses detalhes aí, como às vezes pode se trabalhar também como árvores, edifícios, esse tipo de coisa, às vezes pode ser gerado por processos, por algoritmos, mas também a gente pode trabalhar aí com imagens reais. Tá? Só tem que tomar cuidado para que essas imagens, essas fotografias reais, não fiquem distorcidas de acordo com a câmera que o jogador estiver usando ou na hora que a câmera muda de posição, se movimenta, tomar cuidado aí para que essas imagens aí não fiquem distorcidas e aí acaba quebra o realismo do jogo. Bom, com relação ao level design propriamente dito, né, a gente precisa levar em consideração as funções que serão desempenhadas em cada nível pelo jogador, o que o jogador vai ter como meta em cada nível, qual que é a meta dele, o que ele precisa alcançar, quais são as dificuldades que ele precisa alcançar, que ele precisa executar ali dentro de cada nível, de cada level. Um nível ele pode introduzir, né, um novo nível pode introduzir um novo personagem, não só para o jogador, mas também um personagem aí, um inimigo ou novos inimigos. Tem vários jogos antigos e dos novos que trabalham com esse tipo de situação. Por exemplo, aquele jogo Mônica no Castelo do Dragão e Turma da Mônica. A cada fase que o jogador conclui, é disponibilizado um novo personagem para que ele jogue. Inclusive, cada cenário ou cada nível, o jogador ele precisa utilizar um personagem diferente. Então tem lá um cenário específico para o Cebolinha, um cenário específico para a Mônica, um cenário específico para o Anjinho. Então, nesses jogos, o próprio personagem muda e o cenário e o nível do jogo também muda, porque ele se adequa ao personagem, tá? Também, nesse caso aí, né, trabalhando junto aí com esses exemplos aí, esse tipo de coisa pode fazer com que o jogador descubra novos roteiros, descubra algum segredo, ou precise de um usuário específico, de um personagem específico para descobrir algum segredo dentro do jogo. Tem muitos jogos em que ele pode trocar de personagem não precisa ser de um nível para o outro, mas no mesmo nível, para que ele possa, por exemplo, entrar em uma parte do cenário e tentar descobrir algum segredo ali para concluir ou para dar andamento ao jogo. Isso dentro do level design. Bom, então aqui, né, resumindo tudo isso daqui, as principais características ali do level design, na hora que a gente vai estruturar o nosso mundo. Quando a gente fala de estrutura, a gente está falando ali dos níveis, das fases, que podem ter subdivisões, podem para organizar o modo de progressão do jogo. Então, está tudo relacionado ali dentro da estrutura. A progressão do jogo, as subdivisões que uma fase pode ter e assim por diante. As metas, o jogador ele precisa ter uma meta, um objetivo compreensível dentro de cada fase do jogo. Tem que ser simples e tem que ser de fácil entendimento para o jogador. Porque se ele não entender a meta, qual que é o objetivo dele dentro daquela fase, ele pode se perder. Tá? A gente pode também, tem alguns jogos que oferecem no início do jogo algum tutorial importante pro jogador, né? Falando assim de personagens, a gente pode, nesse caso, trabalhar com personagens com as características ali do tutor, por exemplo, que é aquele personagem que ele entra e tenta direcionar o usuário, o jogador, para o caminho em cada fase. Quando a gente fala de fluxo, a gente precisa garantir que o jogador ele permaneça em uma determinada área até terminar o nível. Ou alcançar todas as metas do nível, por exemplo. Então tem vários jogos em que o personagem ele precisa ficar preso dentro de alguma área dentro da fase. Pode ser, se a gente está falando de mapas, pode ser uma região do mapa. Se a gente está falando de jogos,
onde o cenário em si é uma cidade, então ele pode ficar preso a uma determinada casa, uma determinada região da cidade, até que ele descubra ou finalize aquela fase, ou aquela subdivisão da fase, e assim por diante. Com relação à duração, aí aqui é quanto tempo que deve ser gasto em um nível, né? A gente, como game designer, precisa ter essa noção de qual que é a média de tempo que um jogador vai gastar em cada fase, tá? Até para depois, né, como a gente viu em algumas aulas, as empresas coletando dados, né, nesse data mining dos jogos, um dos dados importantes a serem coletados é, por exemplo, quanto tempo que cada jogador está gastando em cada fase. E aí a gente confronta com a nossa expectativa, né, a expectativa do game designer, de se naquela fase a gente esperava que o jogador gastasse 10 minutos e agora os jogadores estão gastando 20 minutos com os dados coletados. O que está acontecendo? E aí estudar melhor aí, o comportamento do jogo. Disponibilidade, como a gente viu, a gente vai disponibilizar uma fase, um nível por vez, ou o jogador ele pode optar em selecionar o nível que ele quer, né? Aqueles jogos muitos jogos antigos de corrida tinha esse tipo de opção, né? O fácil, médio, difícil, né? As pistas mudam, os tipos de pista mudam nesses jogos de corrida, o jogador podia escolher qual desses níveis. A relação, cada nível. A gente tem que pensar que cada nível, cada fase é uma cena de um episódio, por exemplo, como de um filme. Então, para que ao passar de fase, o jogador ele tenha esse relacionamento, ele consiga visualizar essa progressão, né, ou essa mudança de nível, mas como parte de um todo. Na questão da progressão, mais relacionado ali à dificuldade do jogo. Será que o jogo vai aumentar a dificuldade gradativamente a cada vez que o usuário muda de fase? A gente precisa sempre manter o jogador ocupado executando algumas tarefas. E o tempo, que é uma das questões aí bem importantes, uma das mais importantes é o tempo. A gente pode, por exemplo, usar o tempo do mundo real dentro do nosso jogo, ou criar uma versão do tempo dentro do nosso jogo, um tempo mais rápido, mais lento, ou seja, uma representatividade do tempo dentro do jogo. Então, o tempo ele é importante, e aí eu tenho aqui 2 exemplos para vocês de 2 jogos que trabalham de formas diferentes aí com relação ao tempo, apenas para exemplificar essa questão. Um jogo antigo, o Elifoot, talvez aí muitos jogaram, era um jogo de futebol manager, ou seja, você trabalhava como um manager do futebol e também o técnico do time, escolhia ali os jogadores e tudo mais, e no final tinha o jogo. Você colocava o seu time para jogar, mas não era você não viu os jogadores correndo, era apenas uma representação. E tinha uma ampulheta que representava a evolução do jogo. O futebol, ele é... Né, o futebol ele tem 2 tempos de 45 minutos e, obviamente, num jogo como esse, do Elifoot, onde você é o gerente de futebol e o técnico, o jogador dificilmente ia ficar esperando 45 minutos ou 90 minutos passar o jogo, esse tempo todo, né, como se fosse o tempo real, para ver o andamento do jogo. Então, nesse jogo do Elifoot, você poderia... você tinha várias representações do tempo, mas nenhuma delas também levava 45 minutos. Você tinha lá o tempo rápido, médio e mais devagar, em que o cronômetro ia andando ali com uma certa frequência, obviamente mais rápido, simulando os 45 minutos de um tempo e depois os 45 minutos do segundo tempo. E também o ano, né? Como ele trabalhava com temporadas, então você podia jogar as temporadas, e essas temporadas, obviamente, não levavam um ano para você terminar uma temporada. Você conseguia terminar uma temporada aí em poucas horas. Outra questão, ou outro exemplo, é esse jogo, Botikai, que é um jogo em que ele leva em consideração, e é bem interessante isso, ele leva em consideração o tempo real, o horário real. Então você, o jogador, precisa informar a sua localização no mundo. Então ele identifica você, por exemplo, se você está no Brasil, então o jogo, na hora que você estiver jogando esse jogo, ele identifica qual que é o seu horário real e representa dentro do jogo qual que é o seu horário, com a iluminação e tudo mais dentro do jogo. E como é um jogo de vampiro, o personagem ali do vampiro, quando é de manhã,
ou durante o dia, ele está enfraquecido. E quando é à noite, então ele fica mais forte. E o jogo ele identifica dia e noite de acordo com a sua posição geográfica, por exemplo. Tá? E aí, então, você pode executar tarefas durante o dia e tarefas à noite também. Tá? Então, o jogo ele te permite ir se identificando, identificando e representando o tempo dessa forma. Outro exemplo com relação ao tempo é o jogo The Sims, né, onde, da mesma forma ou de forma semelhante ao Elifoot, existe uma representação, uma contagem de tempo, por assim dizer, diferenciado ali dentro do The Sims, onde você tem lá a simulação de vida. O jogo Age of Empires, a mesma coisa. A única questão que é importante aí é que tudo tenha uma conexão, ou seja, você não pode ter elementos que executem mais rápido, por exemplo, no jogo Age of Empires, onde você tem elementos a serem construídos, né, construções para serem construídas. Por exemplo, quando você construir ali uma fazendinha, ela não pode demorar mais tempo do que, por exemplo, uma casa. Então, apesar da gente não estar levando em consideração o tempo, ou seja, estamos representando um tempo, criando uma representação de tempo para dentro do jogo, todos os elementos do jogo têm que ter essa mesma correspondência. Outro exemplo é esses jogos de futebol, né, como o PES, como o FIFA e assim por diante. De forma semelhante ali a como o Elifoot, a gente tem diferentes ali representações de diferentes formas ou diferentes tempos para jogar ali. Você pode jogar cada tempo 2 minutos, 4 minutos, 20 minutos e assim por diante. Tá? Porque também dificilmente um jogador vai ficar jogando 45 minutos num tempo e 45 minutos no outro tempo esses jogos, né? Por mais divertido ou mesmo em campeonatos ali você tem tempos diferenciados. Outra questão interessante é no jogo ali do Prince of Persia, The Sands of Time, né, as Areias do Tempo. Então vejam que o próprio tema do jogo já dá um spoiler aí do que você pode fazer no jogo. O personagem principal, o Prince ali, né, o Prince of Persia, ele tem o poder para parar o tempo durante o jogo, para ele não ser derrotado pelos adversários. Então, em algum momento, você pode paralisar o tempo. E aí você não é derrotado pelos adversários. Então, veja aí o que a gente pode trabalhar com relação ao tempo. Com relação à física dos jogos, né, nos jogos digitais, a gente precisa, nos jogos, reproduzir os fenômenos físicos através de programação. Então, fenômenos como aceleração, velocidade, o próprio tempo, eles precisam ser reproduzidos no nosso jogo de acordo com a programação, de acordo com a linguagem de programação que a gente vai estar utilizando para desenvolver o nosso jogo. E da mesma forma que a gente faz com o tempo, para essas grandezas ou esses fenômenos físicos, a gente também pode criar ali algumas representações. Você pode, por exemplo, criar um jogo de futebol num planeta qualquer e você define como que é a ação da força da gravidade nesse planeta. E aí a bola, na hora que você chuta, que o jogador chuta a bola nesse planeta, a bola tem uma trajetória aí completamente diferente do que acontece na Terra, né? Por exemplo. Então, o programador ele vai precisar implementar essas leis da física, as fórmulas das leis da física, tentando reproduzir os fenômenos naturais dentro ali da programação para trazer mais realidade ao jogo. Aí a gente pode, então, como eu falei para vocês, implementar ou representar alguns fenômenos como a gravidade, a inércia, atrito, aceleração, velocidade, para movimentar esses objetos na tela. Tá? E aí também, por exemplo, um outro caso, um outro exemplo que a gente pode trabalhar aí com fenômenos físicos ou com equações matemáticas, a gente pode, por exemplo, criar naves, criar elementos dentro do nosso jogo que se movem de acordo com algumas funções matemáticas, como senoide, tangente e assim por diante. Ou, por exemplo, de acordo, a gente vai ver daqui a pouco, a gente pode utilizar a grandeza elástica, a força elástica aplicada numa mola e utilizar isso também
para movimentar os nossos elementos em tela. Assim a gente cria aí também formas de movimentar os personagens em tela. Então aqui um exemplo, ó, velocidade e aceleração. Então, em física, a velocidade é uma grandeza vetorial e a gente pode dividir o movimento na componente vertical, y, e na componente horizontal, x. Isso se a gente estiver trabalhando no espaço R2, ou seja, no eixo x e y, que é o que a gente trabalha normalmente, ou a gente está trabalhando normalmente ali no Pygame, que é o mundo em 2D. E o Pygame também, um parênteses, pode trabalhar com o mundo em 3 dimensões, em 3D. E aí, então, a nossa grandeza vetorial da velocidade teria, além da componente x e y, teria a componente z. E aí, então aqui tem um trechinho de código para vocês verem como que a gente pode representar a velocidade e a aceleração aí, dos objetos. Quando a gente altera o sentido através de algumas componentes do movimento, a gente pode mudar a direção de movimento do nosso, a direção do movimento dos nossos elementos em tela. Tá? Então aqui nesse código vocês veem que tem a componente x, a componente y para velocidade, e a gente pode ter uma outra componente, que é a componente aí da direção também do movimento. Tá? Ao final aqui dos nossos slides eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de código aqui que já estão marcados para vocês. Outra questão interessante aqui, o movimento oblíquo que a gente pode trabalhar. O movimento oblíquo ele é um movimento em parte vertical e parte horizontal. Por exemplo, quando você arremessa uma pedra, quando você chuta uma bola, a gente tem uma trajetória oblíqua obedecendo um certo ângulo com a horizontal. E aí a gente pode representar isso dentro da programação. Para a gente trabalhar com esse tipo de coisa, a gente vai trabalhar com aquela equaçãozinha, ou uma das formas de a gente trabalhar com isso é aquela equaçãozinha ali que a gente aprendeu lá no nosso ginásio, lá, a equação do Torricelli. Tá? Um exemplo aqui. Aí daqui a pouco a gente vê alguns códigos aí implementando esse tipo de coisa. Como eu falei para vocês, a questão da força elástica. A força elástica é uma força exercida sobre um corpo que possui elasticidade, que possui uma certa elasticidade, como, por exemplo, uma mola, uma borracha, um elástico. E esse corpo que possui essa capacidade elástica, ele se deforma e depois ele pode voltar à posição dele original. Então aí a gente pode trabalhar com a lei de Hooke. F igual a kx, onde a gente tem F é a força aplicada no nosso corpo, né, que a gente está trabalhando, K é a constante elástica e X a variação sofrida pelo corpo elástico. E aí a gente pode trabalhar aí com algumas coisas aí, por exemplo, a gente pode trabalhar com utilizar essa deformação para movimentar elementos em tela. Outra coisa bem interessante é também trabalhar com a força gravitacional. Essa é a força que surge a partir da interação mútua entre dois corpos e, só para vocês se situarem, né, a lei da gravitação universal proposta por Isaac Newton, ela, depois, né, daquela clássica cena que ele observou uma maçã caindo da árvore, ele identificou ali e ele começou a trabalhar em cima da definição dessa lei da gravitação universal. Isso, por exemplo, acontece entre a Terra e a Lua, ou seja, a Terra atrai a Lua atrai a Terra, e existe esse movimento aí de atração da Terra e da Lua, da Terra com o Sol e assim por diante, o que faz a Terra girar em torno do Sol. Tá? Então aqui, a fórmula da equação da força gravitacional, e eu vou mostrar para vocês depois, daqui a pouquinho, um código que tenta representar apenas com a implementação da força gravitacional o movimento de corpos no espaço. Obviamente ali de forma bem simples, mas vocês veem que dá para representar bastante coisa, dá para fazer bastante coisa trabalhando com a força gravitacional. Bom, pessoal, nesse código aqui, que vai estar disponível para vocês também, aqui é uma representação da força elástica sobre um elemento, sobre um objeto. Então, ó,
na hora que a gente roda aqui o nosso código, vejam que aqui é a representação da deformidade da força elástica sobre um objeto. Então veja como que essa deformidade está se mostra aí na tela. Então a gente pode utilizar esse tipo de coisa para movimentar elementos na tela, por exemplo. Naquela atividade que vocês fizeram de movimentar o peixe, vocês podiam usar, por exemplo, esse exemplo aí para movimentar o peixe de acordo com essa movimentação. E aqui nesse outro código também sobre força elástica, agora é a força elástica, mas com um certo amortecimento. Então veja que o movimento ele vai diminuindo a amplitude dele. E aí o elemento vai caminhando até ficar numa trajetória quase que retilínea. Também pode ser utilizado aí para movimentar objetos. Vejam aí, a gente pode mudar os parâmetros, depois vocês dão uma olhadinha no código. Aqui, ó, a constante elástica e assim por diante. Então aí vocês podem mudar aqui as variáveis e aí vocês terão novos movimentos. Então, ó, vejam que a amplitude do movimento vai diminuindo, vai reduzindo, porque a gente está com uma constante elástica trabalhando com um elemento aqui, ou simulando um elemento que tem um certo amortecimento. Aqui, a gente está trabalhando com movimento oblíquo, representando aqui um disparo, um tiro, um lançamento oblíquo. Então, ó, vejam aqui o nosso objeto sendo lançado e descrevendo um movimento oblíquo, que obviamente, né, ele está andando bem devagarinho para que a gente possa ver esse tipo de movimento. Então veja que ele é disparado, ele é lançado, atinge o seu ápice e depois vai caindo. Tá? Então também da mesma forma a gente pode trabalhar, ó, pode aumentar a gravidade, então a gente pode trabalhar aqui com a gravidade diferente, a massa do objeto e assim por diante. Aqui a gente está trabalhando nesse outro exemplo aqui, também é lançamento oblíquo, mas a gente consegue forçar nesse caso aqui um ângulo diferente do lançamento. Tá? Uma outra implementação aqui trabalhando aqui com um ângulo diferente de lançamento. Então vejam aí que ele está ao movimento do objeto. Então aqueles jogos em que você precisa atirar, tem um canhão e atirar em algum lugar, é implementado desse jeito aqui. E aqui então, com relação aqui à velocidade, né? Velocidade e aceleração, esse código aqui. Então, ó, vejam, o elemento aqui ele vai se movimentando numa certa direção da tela com uma certa velocidade, e aí a gente pode alterar ou aumentar a velocidade, aumentar o movimento do nosso objeto aqui, mudando a direção e assim por diante. E vejam que ele rebate na tela, né, nos limites da tela, e vai se movimentando dessa forma. E a representação aqui da constante, ou implementação da aceleração da gravidade com vários corpos, com várias estrelas. Então vejam que interessante que dá para fazer. Cada pontinho branco aqui representa uma estrela, tem uma massa, e a cada interação do loop game vão sendo calculados a aceleração, vai sendo calculada a força de gravidade de atração entre cada corpo. E quando os corpos se unem, eles vão aumentando a massa e vão atraindo mais. Vejam que também temos algumas situações em que os elementos eles meio que orbitam outros elementos. Vejam que as bolinhas aqui, menorzinhas, elas vão orbitando outros elementos. Tudo isso apenas com a representação da gravidade. Olha que interessante aí, ó, os elementos vão orbitando aí. Agora e nesse caso aqui, como os elementos são
posicionados aí de forma aleatória. Então, a cada vez que a gente executa esse código, a gente vai ter uma representação diferenciada aí. E, obviamente, também isso daqui está com uma representação do tempo bem acelerado, representando aí os elementos do universo, apenas com as constantes gravitacionais aí, com a representação da gravidade. E aí com o tempo bem acelerado. Vejam que agora nós temos aí um Sol, dois planetas orbitando ele aí. E vejam que um planeta orbita mais rápido, porque está mais próximo do Sol, e outro planeta orbita de uma forma mais lenta, que está mais longe do Sol. Bom, pessoal, é isso. Bom, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Se tiverem dúvidas, podem entrar em contato, façam a atividade aí e a gente se vê aí. Falou, pessoal, até mais.